retornando à leitura do Código de Processo Civil, em atenção ao nosso diário de legislação, hoje faremos a leitura dos artigos 103 a 148, sendo aqueles mais importantes aqueles que tratam sobre litisconsórcio, sobre procedimentos, intervenção de terceiros e incidentes de desconsideração da personalidade jurídica. Sem mais delongas, daremos início à leitura do artigo 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na OAB. Parágrafo único. É lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Artigo 104. O advogado não será admitido postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas no caput desse artigo, o advogado deverá, independente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, por despacho do juiz. Parágrafo 2º. O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo ao advogado pelas despesas e por perdas e danos. Artigo 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. Parágrafo 1º. As procurações podem ser assinadas digitalmente, na forma da lei. Parágrafo 2º. A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na OAB e endereço completo. Parágrafo 3º. Se o outorgado integrar a sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na OAB e endereço completo. Parágrafo 4º. Salvo disposição expressa em sentido contrário, constante no próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para cumprimento de sentença. Artigo 106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado declarar na petição inicial ou na contestação o endereço, seu número de inscrição na OAB e o nome da sociedade de advogados da qual participa para o recebimento de intimações. Comunicará em juízo qualquer mudança de endereço. Se o advogado descumprir o disposto no inciso 1, o juiz ordenará que se supra a omissão, no prazo de 5 dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da petição. Parágrafo 2º. Se o advogado infringir o previsto no inciso 2, serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico ao endereço constante nos autos. Artigo 107. O advogado tem direito a examinar em cartório, de fórum em secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Requerer como procurador vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias. Retirar os autos do cartório ou da secretaria, pelo prazo legal, sempre que nele lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei. Parágrafo 1º. Ao receber os autos, o advogado assinará a carga em livro ou documento próprio. Parágrafo 2º. Sendo prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição dos autos. Parágrafo 3º. Nas hipóteses do parágrafo 2º, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias pelo prazo de 2 a 6 horas, independente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo. Parágrafo 4º. O procurador perderá, no mesmo processo, o direito a que se refere o parágrafo 3º, se não devolver os autos tempestivamente, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz. Parágrafo 5º. O disposto no inciso 1 do caput desse artigo aplica-se integralmente a processos eletrônicos. Das sucessões das partes e dos procuradores. Artigo 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes, nos casos previstos em lei. Artigo 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Parágrafo 1º. O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que consinta a parte contrária. Parágrafo 2º. O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsocial do alienante ou o cedente. Parágrafo 3º. Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Artigo 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, parágrafos 1º e 2º. Artigo 111. A parte que revogar mandato otorgado ao seu advogado constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 dias,
observacial disposto no artigo 76. Artigo 112. O advogado poderá renunciar ao mandado a qualquer tempo, provando na forma prevista nesse Código que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Parágrafo 1º. Durante os 10 dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Parágrafo 2º. Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Do litisconsórcio. Artigo 113. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Parágrafo 1º. O juiz pode limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, de liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometerá a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. Parágrafo 2º. O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Artigo 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando pela natureza da relação jurídica controvertida e a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Artigo 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo, e ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Artigo 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Artigo 117. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Artigo 118. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo e todos devem ser intimados dos respectivos atos. Da intervenção de terceiros. Da assistência. Artigo 119. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Artigo 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for o caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta o requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Da assistência simples. Artigo 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Artigo 122. A assistência simples não impede a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o qual se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Artigo 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que, pelo estado em que recebeu o processo, ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Desconhecia a assistência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Da assistência litisconsorcial. Artigo 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Da denunciação da lide. Artigo 125. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Inciso 1. Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante,
a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultaram. Àquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Parágrafo 1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma, quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra o seu antecessor imediato na cadeia dominial, ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso deverá ser exercido por ação autônoma. Artigo 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for o autor, ou na contestação, se o denunciante for o réu, devendo ser realizada na forma dos prazos previstos no artigo 131. Artigo 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Artigo 128. Feita a denunciação pelo réu, inciso 1. Se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá, tendo a ação principal em litisconsórcio, denunciante e denunciado. Se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com a sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo a sua atuação à ação regressiva. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com a sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento de sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação, deixe na ação regressiva. Artigo 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Capítulo 3. Do chamamento ao processo. Artigo 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, do afiançado, na ação em que o fiador for o réu, dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles. Inciso 3. Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Artigo 131. A citação daqueles que devam figurar como em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseções judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Inciso 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu, que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores, a sua cota, na proporção que lhes tocar. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Parágrafo 1º. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto neste capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Artigo 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, do cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Parágrafo 1º. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Parágrafo 2º. Dispensa-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Parágrafo 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. Parágrafo 4º. O requerimento deve demonstrar o pedido dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 135. Instaurado o incidente,
O sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Artigo 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Artigo 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens, a havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Artigo 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância, capítulo 5 do amicus curiae, artigo 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ao requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvada a posição de embargo de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Parágrafo 3º. O amicus curiae poderá recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Título 6. É até 138? 148. Ok. Título 4. Do juiz e dos auxiliares de justiça. Capítulo 1. Dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz. Estava querendo sair mais cedo. Pois bem, retornamos à leitura. Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse Código, incumbindo-lhe assegurar às partes a igualdade de tratamento, velar pela duração razoável do processo, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade de justiça e indeferir postulações meramente protelatórias, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária. Promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os à necessidade do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Determinar o suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais. Quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público e Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o artigo 5º da Lei 7.347, de 85, e o artigo 82 da Lei 8.078, de 90, para, se for o caso, promover propositura de ação coletiva respectiva. Parágrafo único. A dilação de prazo previsto no inciso 6 somente poderá ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Artigo 140. O juiz não se exime de decidir, sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Artigo 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pela parte, sendo-lhe vedado conhecer de questões não citadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Artigo 142. Convencendo-se pelas circunstâncias de que autor e réu se serviam do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá a decisão que se impeça os objetivos das partes, aplicando de ofício as penalidades de litigância e de má-fé. Artigo 143. O juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude, recusar, omitir ou retardar sem justo motivo providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso 2 somente serão verificadas depois de a parte requerer ao juiz que determine a providência e se o requerimento não for apreciado
em 10 dias. Capítulo 2. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha, de que concedeu em outro órgão de jurisdição, tendo proferido decisão, quando nele estiver postulado como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, quando for parte do processo ele próprio, seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo, quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes, em que figure como parte a instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente do contrato de prestação de serviços, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório, quando promover a ação contra a parte ou seu advogado. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Parágrafo 2º. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Parágrafo 3º. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandado conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Artigo 145. A suspeição do juiz, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Inciso 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta, até o terceiro grau, inclusive, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Parágrafo 1º. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem a necessidade de declarar suas razões. Parágrafo 2º. Será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem alega, a parte que alega houver praticado o ato que signifique manifesta a aceitação do arguido. Artigo 146. No prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com o rol de testemunhas. Parágrafo 1º. Se reconhecer o impedimento ou suspeição a receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal. Caso contrário, determinará a atuação em apartado em petição no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Parágrafo 3º. Enquanto não for declarado o efeito em que se é recebido o incidente, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Parágrafo 4º. Verificado que a alegação de impedimento ou de suspensão é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. Parágrafo 5º. Acolhida a alegação tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Parágrafo 6º. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juízo não poderia ter atuado. Parágrafo 7º. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo do impedimento ou de suspeição.
Artigo 147. Quando dois ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Artigo 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição ao membro do Ministério Público, aos auxiliares de justiça, aos demais sujeitos imparciais do processo. Parágrafo 1º. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou suspeição em petição fundada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Parágrafo 2º. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo a arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova, quando necessária. Parágrafo 3º. Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. Parágrafo 4º. O disposto nos parágrafos 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha. Aqui a gente encerra mais um dia do Diário de Legislação. O próximo capítulo será o capítulo 3, relacionado aos auxiliares de justiça.